Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e agora também aparecendo, e hoje nós teremos a aula 11 que fala sobre produtos notáveis. E vamos falar do primeiro produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos. E para isso vamos precisar de dois quadrados. Aqui eu tenho um quadrado de lado A e um quadrado menor de lado B. No passo seguinte, nós vamos juntar apenas o vértice de um desses quadrados. Dessa forma, nós vamos conseguir formar ali num espaço vazio dois retângulos. E esses retângulos vão completar um quadrado maior. Note que a medida desses retângulos serão A e B. Portanto, o quadrado que a gente acabou de formar, ele vai ter um lado de A mais B. E agora, nós vamos calcular a área desse quadrado. Como se trata de um quadrado, a área é justamente o valor do lado ao quadrado. Portanto, teremos A mais B ao quadrado. E como a gente já estudou, A mais B ao quadrado significa que é a própria expressão A mais B vezes ela mesma. Então, vamos aplicar o chuveirinho, ou seja, a distributiva da multiplicação com relação à soma. Neste caso, fazendo A vezes A vezes B, B vezes A e B vezes B. Teremos como resultado A ao quadrado mais AB de novo, mais B quadrado. Como nós temos dois ABs, a gente pode juntá-los e assim nós teremos como resultado de A mais B ao quadrado a expressão A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, esse é o nosso primeiro produto notável, o quadrado de uma soma de dois termos. A gente sempre tem que lembrar que tem o primeiro termo e o segundo termo, e para a gente lembrar da regrinha, basta lembrar que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora vamos falar do segundo produto notável, que é o quadrado da diferença de dois termos. E novamente nós vamos precisar daqueles mesmos dois quadrados, o quadrado de lado A e o quadrado menor de lado B. Dessa vez, nós vamos juntá-los de tal forma que o quadrado B ele fique dentro do quadrado A, coincidindo com um dos vértices. E se prolongarmos os lados do quadrado menor, a gente vai obter dois retângulos dentro desse quadrado maior. Agora perceba, como o quadrado maior tem um lado A e a gente formou dois retângulos retirando ali um trecho do lado B, os retângulos formados, portanto, terão medida B por A menos B. E também temos um quadrado amarelo restante que terá medidas A menos B por A menos B também. E agora nós vamos calcular justamente a área desse quadrado amarelo. Como ele tem lado A menos B, a área dele vai ser A menos B ao quadrado. E assim como a gente fez no exercício anterior, a gente vai fazer aqui a multiplicação da expressão A menos B vezes A menos B. Portanto, temos que aplicar uma propriedade distributiva da multiplicação com relação à soma, ou seja, o chuveirinho, e tomando muito cuidado com esse sinal negativo, nós obteremos a expressão A ao quadrado menos AB mais B quadrado. E assim, a gente pode juntar novamente esses dois ABs negativos. Obtemos então a expressão que A menos B ao quadrado é igual a A ao quadrado menos 2AB mais B quadrado. Aqui vale fazer uma observação bem importante. A diferença do quadrado da soma para o quadrado da diferença de dois termos está apenas nesse sinal no meio da expressão. Então, para fixar melhor a ideia, lembre que A mais B ao quadrado vai ser A ao quadrado mais 2AB mais B quadrado, enquanto que A menos B quadrado vai ser A ao quadrado menos 2AB mais B quadrado. E, por fim, o último produto notável que a gente vai ter aqui nessa aula é a diferença de dois quadrados, que também pode ser chamada do produto da soma pela diferença. E nós já vamos ver por quê. Vamos tomar novamente os dois quadrados, o quadrado de lado A e o quadrado menor de lado B, e mais uma vez nós vamos colocar esse quadrado de lado B dentro do quadrado maior de lado A, com um dos vértices coincidindo. Só que dessa vez nós vamos prolongar apenas um dos lados do quadrado B, formando assim um retângulo maior, neste caso um retângulo rosa, e um retângulo menor, que neste caso ficou o retângulo amarelo. E preste muita atenção nas medidas desse retângulo. O retângulo rosa ele vai ter medida A por A menos B,
uma vez que o lado do quadrado grande era A e você retirou aquele trecho do B, aquela medida vertical ficou sendo A menos B. E no quadrado amarelo, nós temos medidas B por A menos B também, seguindo a mesma ideia que eu acabei de explicar. E para entender melhor o que a gente está fazendo aqui, vamos representar essa conta que a gente vai elaborar. Para isso, vamos tirar o quadrado B dessa figura. Então, ficamos com esses dois retângulos que nós vamos separar. Eu vou girar esse retângulo amarelo para que ele fique na posição vertical. E uma vez que eu girei esse retângulo, perceba que a medida vertical dele é justamente A menos B. Ou seja, ele vai encaixar bem certinho do lado do outro retângulo rosa. Dessa maneira, nós vamos formar um novo triângulo. E esse triângulo vai ter medidas A menos B e A mais B. Então, vamos calcular a área desse retângulo. Lembrando que o cálculo da área de um retângulo a gente obtém fazendo a multiplicação da base pela altura. Neste caso, teremos A mais B vezes A menos B. E mais uma vez vamos aplicar o chuveirinho. E aqui eu sou obrigado a chamar a sua atenção para que você tome muito cuidado na hora de fazer a multiplicação com aquele menos b do segundo binômio. E teremos como resultado a ao quadrado menos ab mais ab menos b ao quadrado. E aí perceba que a gente vai poder cancelar o menos ab com mais ab. E assim teremos como resultado da multiplicação de a mais b por a menos b a expressão a ao quadrado menos b ao quadrado. Ou seja, o produto da soma pela diferença é igual à diferença dos dois quadrados. Fechou, galera? Então é isso. Partiu exercitar. Vamos fazer a leitura do capítulo referência da apostila. E eu vou pedir que você resolva os exercícios, todos os exercícios que tiverem na página 5, 8 e 10 da nossa apostila 3. No mais, um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!